Senhor? Amém. Glória a Deus. Eita, é a bênção do céu. Igreja, antes que eu passar a direção para o nosso pastor Gregório, que está presente, eu quero ler um texto da Bíblia com a igreja que se encontra no livro, melhor dizendo, no Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 10. Texto sagrado. Diz assim: e eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele lhe disse: que está escrito na lei? Como leis? E respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. E respondendo Jesus disse, e ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, volveu-se de íntima compaixão e, aproximando-se, atou-lhe a feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro, e disse-lhe: cuida dele, e tudo o que demais gastares, eu tu pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Irmão, meu Deus, camarada, esse doutor aqui, pensa que camarada duro de coração. O homem era doutor da lei. Doutor da lei. Ele conhecia toda a lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Ele conhecia também os profetas, um pouco dos profetas, porque ele era doutor. E esse homem, ele se achava o máximo. E agora ele vai ter um encontro com Jesus. Olha, irmão, esse camarada aqui, ele era bom mesmo de Bíblia, esse doutor. E ele resolveu ter um duelo com Jesus. Ó, vou ter um duelo com Jesus. Aí se encontrou com Jesus, olha. Aí quando ele vai se encontrar com Jesus, ele disse: eis que se levantou certo doutor da lei, tentando, veja bem, foi tentar, ou seja, provar Jesus, para ver se Jesus conhecia a palavra mesmo, ó, para ver se Jesus conhecia a palavra. E aí, dizendo: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Ó. Aí Jesus olha para ele assim, conhece o coração dele, vê a exaltação do coração dele, a gordura, né, do orgulho do coração dele. E o Senhor de imediato pergunta para ele. E ele disse assim, Jesus disse assim: o que está escrito na lei? Como é que tu lê a lei? Como é? O que está escrito lá?
Jesus é muito esperto. Ele retrucou, ele revidou. A pergunta que era para Jesus fazer, Jesus colocou para ele. Não notou? Agora tu vai responder. Aí ele vai e responde para Jesus. Dizendo, e respondendo ele, disse: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. Ele respondeu para Jesus. O cara era bom. Bom! Aí Jesus disse, aí agora vem aqui, e disse-lhe, respondeste bem, faze isso e viverás. Jesus respondeu para ele, né? Rapaz, tu sabe a lei, tu conhece a lei, então faz o seguinte, não precisa nem te responder mais não. É como Jesus está dizendo isso, não precisa mais te responder, tu és doutor da lei, tu conhece a lei, tu passas a responder essa lei todinha para mim. Então faz o seguinte, é como se Jesus estivesse dizendo assim, tu quer vida eterna, então faz o seguinte, faz o que está escrito nessa lei aí, que tu leu, faz o que está escrito e tu viverás, tu terás a vida eterna. Aí, agora vem aqui, ó. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, e quem é o meu próximo? O doutor da lei não sabia quem é o seu próximo? Não sabia? É claro que ele sabia, mas ele queria pegar Jesus numa coisa, ele queria envergonhar Jesus, ele queria humilhar Jesus, literalmente, né? Para deixar Jesus envergonhado no meio da multidão. Só que esse mestre não sabia que a palavra que ele lia e que ele achava que sabia, ele estava agora falando de uma própria palavra, que é Jesus. Eita coisa boa, é tão bom, né? É tão bom quando alguém pensa que vai humilhar outro, aí quando ele, sem saber, aquele outro é maior do que ele. Eu me lembro de um caso de um determinado policial, que ele parou um homem na estrada, e o homem parou mais adiante, assim, ele queria que o homem parasse aqui, ele parou mais adiante. E ele vai bravo para cima do motorista. E ele diz, por que você parou aqui? Era para ter parado ali. Tratou o motorista mal. Tratou, praguejou o motorista. E aí o motorista disse, o que eu fiz para você estar tão bravo assim? Porque você está errado, rapaz. Ele disse que era para parar ali, não aqui. E aí ele estava bravo mesmo. E aí o motorista deu o documento a ele, né? Habilitação do documento para ele. E ele pegou 15 milhas a mais. E aí o motorista disse assim, olha, quem é o seu superior? E ele disse, o que você quer saber? O que interessa é a gente dois aqui. Não tem nada a ver com o meu superior. Não, eu quero saber quem é seu superior. Porque eu tenho certeza que ele não me ensina a tratar as pessoas assim. E ele disse, não interessa para o senhor. Quem é o senhor para me perguntar quem é o meu superior? Aí ele disse, não, é porque eu sou o capitão fulano de tal. Quem é o seu superior? É porque o meu superior, rapaz, fulano de tal, eu conheço, ele é muito bom amigo. Faça o seguinte, você vai lá até seu superior e vai dizer para ele que eu mandei que ele prendesse você por 30 dias sem direito à visita, tá bom? Ligue para ele agora e manda trazer outra pessoa para tomar conta da viatura e você está preso. Deu para entender? Coisa boa, né? É tão bom quando a pessoa vai humilhar e termina sendo humilhada. É bom. Porque a Bíblia diz que os humilhados serão exaltados. Está entendendo? Nunca se exalte, ainda que você tenha uma posição, tenha um estado, nunca queira passar por cima de ninguém. Porque a Bíblia nos ensina a tratar todas as pessoas como superior a nós. Ainda que eu seja um general, veio um soldado, eu tenho que tratar ele como superior a mim. É isso que a Bíblia ensina. Entendeu? Então até esse camarada, ele veio humilhar Jesus. Ele veio se exaltar porque ele era doutor da lei. E não considerava a autoridade de Jesus. Então ele veio testar, ele veio provar o mestre para ver se ele sabia. Às vezes acontece de alguém questionar o pastor não sabe nada não, né? O pastor fala errado, o pastor não sabe nem sentar, não sabe nem se vestir, né?
Alguém pode questionar, isso pode acontecer, eu já vi pessoas que o obreiro está pregando e a pessoa sentado, falando mal da pessoa que estava pregando do lado, assim, eu já vi isso, misericórdia. Uma pessoa dessa vai para onde quando foi? No inferno, é claro. Porque não tem temor de Deus, nem respeito ao seu próximo e nem trata ninguém com superioridade, ou seja, não trata as pessoas como deveria tratar. Então, temos que ter esse zelo, esse cuidado. A gente vê que Jesus, ele sendo mestre e Senhor, ele tirou a sua capa, cingiu-se com uma toalha, pegou água e foi lavar os pés do seu discípulo, ao ponto de discípulo dizer: não, mestre. E Pedro dizer: não, mestre, tu lavou os meus pés? De maneira nenhuma. Lembra que tem que lavar os teus? Eles, Pedro, se eu não te lavar os pés, não tem parte comigo. Aí Pedro diz: então me lava todos os pés de cabeça. Ele disse: olha, vós já estás lavado, já estás limpo pela palavra que vos tenho falado. Basta lavar só os pés só. Então, o que era aquilo ali? Jesus estava demonstrando ali a humildade, a simplicidade, a submissão. Ele estava mostrando ali que ele, assim como ele ensinou, ele fez, tratando todos eles, embora ele sendo superior, mas tratando todos como superior a ele, porque lavar os pés era uma demonstração de humildade, de simplicidade, de submissão, entendeu? Então, aqui aconteceu isso, mas aí o Senhor pega a pergunta e lança para ele, e ele quer se justificar para se sair do que Jesus lhe respondeu. Aí ele diz: quem é o meu próximo? Será que ele não sabia quem é o seu próximo? Quem é o nosso próximo? Nosso próximo é todos depois de nós. Todas as pessoas depois de mim é o meu próximo. Então eu tenho que amar a todas as pessoas depois de mim como a mim mesmo. Certo? Então aquilo que eu não quero para mim, eu não posso dar para pessoas. Está entendendo? Isso envolve comida, isso envolve roupa, isso envolve palavras, tratamentos, tudo. Tá? Você não pode tratar ninguém como você não gostaria de ser tratado. Então, quando tratar alguém, pense: você queria ser tratado daquele jeito? Então, pode tratar. Mas se você não queria ser tratado daquele jeito, não trata a pessoa assim. Isso é amar o seu próximo. Então, ele diz aqui assim, ó: e disse-lhe: respondeste bem, faze isso e viverás. Jesus dizendo para ele. E aí, ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: e quem é o meu próximo? Aí agora Jesus vai pegar ele, porque ele, como judeu, os dois eram judeus, Jesus e ele. Então eles tinham muito ódio de samaritano. Tinha muito ódio de samaritano. Eles não gostavam de samaritano. Tá? Os judeus tinham ódio de samaritano, os samaritanos tinham ódio dos judeus. Os samaritanos se achavam uma casta de pessoas mais elevadas e achavam que Deus tinha que se adorar no monte. Os judeus achavam-se pessoas muito elevadas por terem sido escolhidas por Deus como uma nação escolhida por Deus, né? Então eles se exaltavam e achavam que Deus deveria ser adorado no templo. É por isso que quando Jesus chega lá falando com a mulher samaritana, ela diz: olha, nossos pais, nossos antigos, nossos pais disseram que o Senhor tem que ser adorado no monte. Aí o Senhor diz: olha, nem no monte, né? Nem no templo, nem no monte, mas aonde? Aonde tiver um adorador, ou seja, o Pai quer, procura os verdadeiros adoradores. E os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Quando ele disse isso, ele está dizendo: ó, você pode adorar no monte, pode adorar no templo, pode adorar em casa, pode adorar na rua, pode adorar no ônibus, pode adorar em qualquer lugar. Porque o verdadeiro adorador, ele adora o Pai em espírito e em verdade. Ele quebrou logo o laço dos dois. E agora ele vai assim: olha, aí Jesus conta uma parábola para ele. Ó, respondendo, Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando o meio morto. Veja bem, veja o que ele está dizendo: descia um homem de Jericó, ou de Jerusalém para Jericó, né? E no caminho os salteadores pegaram ele e roubaram o que ele tinha, espancaram ele e deixaram ele quase morto. Jericó simboliza o mundo. Ei, Jericó simboliza o quê? Jerusalém simboliza a igreja. A igreja, tá? Então, este homem descia de Jerusalém para Jericó. Jericó. Então, quer dizer que ele estava saindo do centro da adoração para ir para o mundo. E o que foi que aconteceu com ele no caminho? Os salteadores
salteador? Satanás. Ele é o salteador. O Senhor chama ele de ladrão. Está entendendo? Salteador. Tá? O ladrão não vem senão a roubar, matar e destruir. Então o salteador pegou ele no caminho e tomou o que ele tinha e deixou o meio morto. É isso que acontece. A pessoa sai da igreja, né? Vai para o mundo. Quando chega no mundo, o salteador, que é o diabo, pega a pessoa, tira tudo que ela tem, tira sua fé, tira seu amor, tira sua esperança, tira sua alegria, tira sua saúde, tira seu dinheiro, tira sua paz, tira a sua honra, deixa a pessoa envergonhada, tira mesmo e deixa a pessoa meio como morto. Meio como morto. E aí, a pessoa fica lá caída. Mas eu glorifico a Deus que o Senhor, aqui nessa passagem bíblica, ele aparece como o bom samaritano. O bom samaritano aqui nessa passagem, vou abreviar, ele tem íntima compaixão. Íntima compaixão. O que é íntima compaixão? É sentir a dor da pessoa em você. É você tomar a dor da pessoa para você. É você se colocar no lugar da pessoa e dizer: eu não gostaria de estar ali. E se eu estivesse ali, eu gostaria que alguém me ajudasse. Então, se eu gostaria que alguém me ajudasse, eu sou este alguém que tenho que ajudar essa pessoa. E aí, ele diz que olhando, teve íntima compaixão, o bom samaritano. Parece que Jesus estava falando isso para incomodar ele, o judeu orgulhoso, falando que o samaritano. Por quê? Ele diz no texto que descia um sacerdote. Quando ele estava lá meio morto, lá, o homem que descia, estava meio morto. Desceu um sacerdote. O que é um sacerdote? Uma pessoa que ora, uma pessoa religiosa, uma pessoa que está na igreja, uma pessoa que tem uma aparência de verdadeiro servo de Deus. Tá? Depois, quando esse sacerdote desce, passa, vê o homem caído, ele se desvia do caminho, deixa o homem lá e vai embora. Desce depois o levita. Quem é o levita? Alguém que tirava os cultos, que dirigia os cultos. Um diácono, podemos chamar na linguagem de hoje, diácono. E viu o homem morto, meio morto lá, e deixou ele lá e passou de longe. E aí o Senhor diz: agora vem um bom samaritano. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Está querendo dizer que muitas vezes a pessoa sabe da verdade, mas não usa a verdade. Muitas vezes você sabe o que tem que fazer e não faz. E aí quer aparecer como esse doutor aqui queria aparecer. Então o Senhor vai e pega ele, né, no seu orgulho, e diz que esse povo que acha que é o máximo, na verdade, diante de Deus, eles não são nada. E na verdade, aqueles que não são nada para eles, para Deus representa muito. Por quê? Porque eles, sabendo da verdade, sabendo da lei, conhecendo a Deus, sabendo que tinha que ajudar o seu próximo, não ajudou. O outro, a quem eles detestavam, a quem eles odiavam, a quem eles chamavam de raça impura, imunda, chegou, olhou para o homem, se compadeceu, foi lá, lavou as suas feridas com vinho, atou com azeite, colocou ele nas costas, em cima da sua cavalgadura, que é o seu cavalo, o seu jumento, ninguém sabe o que a Bíblia diz, ali, e levou para uma estalagem. Onde é essa estalagem? A igreja do Senhor. Está entendendo? Esse homem aí teve íntima compaixão desse homem que estava caído, e pegou ele e colocou na sua cavalgadura. O que é a cavalgadura? Podemos chamar do Espírito Santo, que é aquele que traz a pessoa até a igreja. Traz, através do conhecimento. E a estalagem, onde é? A igreja. E o homem que está trazendo é quem? Jesus, que teve íntima compaixão. E o homem que recebe é quem? O pastor, que está na estalagem. E o dinheiro que ele dá é o quê? É os dons que ele dá para nós administrar e cuidar de cada um de vocês. Entendeu? É por isso que nós estamos aqui, porque o Senhor me deu dinheiro, nos deu dinheiro para gastar com vocês. Que dinheiro é esse? Os dois que a gente recebeu. E aí esse dinheiro a gente gasta tudo com vocês, dando para vocês, distribuindo para vocês, e aí vocês se saciam, né, de alegria daquilo que o Senhor tem para dar, e aí continuam firme, bonito na presença do Senhor. Amém, igreja? Amém. Então, estou sendo rápido, tem mais coisa aqui, mas já vinha falado. Então, é só para a gente refletir que não devemos nos exaltar, porque senão Deus vai permitir que a gente seja humilhado, tá bom? E por mais que você saiba, sempre trate as pessoas com superioridade a você. Trate elas como sendo superior a você. Dê atenção a todo mundo. Converse, escute as pessoas, ajude as pessoas. E quando você precisar de Deus, Deus também vai estar pronto para te servir. Amém? Que Deus continue abençoando a todos. Vamos ficar de pé?